Queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quero falar aqui nesse vídeo sobre os 3 passos para aumentar a unção de Deus na sua vida. O que muitos não sabem é que a unção Deus te dá, mas desenvolvê-la, aí já é com você. Você tem que querer isso. Isaías 44:3 diz que Deus derrama água sobre o sedento. Não é estranho, você nunca me viu com um pedaço de pau no monte, mas estou em 40 dias, propósito de oração, propósito de Moisés, buscando coisas mais profundas em Deus. Eu quero falar aqui, quero ganhar tempo, sobre 3 passos para você crescer a unção de Deus na sua vida. O primeiro passo é esse aqui, isso, tempo com Deus. Hoje é segunda-feira, eu confesso que até um tempo atrás eu tinha tirado as segundas-feiras para descansar. Domingo é bem tenso, final de semana é bem tenso, mas eu tenho notado que muitas pessoas não buscam a Deus com intensidade nas segundas. Isso tem virado uma chave na minha vida e tem feito eu crescer em mais tempo durante a semana com Deus. O primeiro passo, tenha tempo com Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima das notícias de esporte, que o seu time, qual vai ser a escalação, se ganhou, se perdeu. Ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo passo, o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores. Tira um momento, pode ser num lugar maravilhoso como esse aqui, esse monte. Final do vídeo eu vou mostrar a vocês. Mas pode ser também na sua casa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O livro de 2 Reis vai dizer assim, que Eliseu, quando ele queria receber uma palavra, uma revelação do Senhor, ele chamou um músico, um tangedor, algumas traduções falam. Esse tangedor chega, algumas traduções falam que ele vai tocar uma harpa. E no meio daquelas canções, no meio daqueles cânticos, a Bíblia diz que a revelação vem sobre Eliseu. A unção vai aumentando sobre Eliseu ao ponto que a mão do Senhor vem sobre ele. Ele consegue compreender qual decisão que tinha que ser tomada. Anote isso. Primeiro, ter tempo com Deus. Tenha muito tempo com Deus, invista em tempo com Deus. Tempo com Deus não é desperdício, é investimento. Segundo, ouça louvores de adoração, adorando e orando ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores. E o terceiro ponto, e não menos importante, oração. Oração é diálogo. Eu falei de tempo com Deus. Jonathan, tempo com Deus já é oração. Mas o primeiro ponto que eu disse, tempo com Deus, é você simplesmente desfrutar de Deus, ó. Você chegar em um lugar isolado e estar caminhando, conversando com Ele, ouvindo Deus. Muitas pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Ouvindo Deus, declarando o seu amor por Ele, a sua gratidão por Ele, declarando ao Espírito Santo que você precisa dEle, que você depende dEle, fazendo declarações de amor para Deus. Não é uma oração pedindo algo, pedindo aquilo, não. É tempo com Deus. Você não quer passar um tempo com uma pessoa que só fica te pedindo, me dá dinheiro. Ah, me empresta isso, me dá aquilo. Não, eu estou falando de tempo de qualidade com Deus. O segundo é louvores, Deus habita nos louvores. Eliseu trouxe o músico, a revelação desceu. E o terceiro ponto é oração. Sim, Deus escolheu isso. Ele escolheu se revelar para os seus filhos, para os seus profetas, através da oração. Você vê que quando Elias ele sobe ao monte, ele ora. A Bíblia diz, por 7 vezes ele ora. Até que o discípulo dele chega e diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias entende. Isso é a resposta, é a confirmação que eu precisava para entender que Deus está mandando uma abundante chuva. Deus escolheu mostrar para Elias que estava trazendo chuva à terra, não através de um sonho, mas através de um tempo dedicado em oração. Elias pediu por essa confirmação. E quando você começa a investir em oração e você pede a Deus para limpar suas emoções, você consagra a Deus a sua mente, o seu coração, você pede a Deus para te guiar, para te conduzir, você pede Ele para te usar, você automaticamente está mostrando para Ele que você está sedento. E como eu disse, Isaías 44:3, Deus derrama água sobre o sedento. Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te-ei. E é claro que quando Ele te responder, você ouve a voz de Deus. E automaticamente, quando você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a crescer em níveis de unção na sua vida. Porque a voz de Deus ela é poderosa. Todos que ouviram a voz de Deus tiveram a sua vida mudada, transformada. Moisés ouviu a voz de Deus no monte de uma maneira tão poderosa que ele escreve os 10 mandamentos. E ele vai descer com o rosto dele resplandecendo a glória de Deus. A unção aumentou tanto, o nível maior na vida de Moisés,
que ele desceu, ele teve que tampar o rosto. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava, mas ele não sabia. Mas o rosto dele brilhava e as pessoas ficaram assustadas com aquilo. Isso é um nível maior de unção. Então pratica esses 3 passos, tem vários, inúmeros, mas esses 3 passos já vão te levar para níveis muito maiores em Deus. Olha que lugar maravilhoso que eu estou, queridos. Olha que lugar lindo. É um lugar para você mergulhar. Mergulhar. Em lugares proféticos como esse, Deus costuma revelar a glória dele de uma maneira sobrenatural. Anjos, que são espíritos ministradores, cavalos e cavaleiros. Deus permite você contemplar. Não que nós dependemos disso, mas a nossa fé se renova e nós nos alegramos no Senhor. Quando nós contemplamos essas maravilhas que Ele faz para nossas vidas. Estou em 40 dias de consagração. Deus me deu uma revelação poderosa. Compartilhei com um grupo de intercessores sobre os cavaleiros do céu. Sim, isso mesmo. Sobre os cavalos celestiais, cavaleiros celestiais. Com a graça do Senhor, a permissão do Senhor, com o tempo eu vou estar compartilhando. Olha isso, gente, no meio da sequidão. Que maravilha. Meu Deus. Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, queridos. Aqui fica o meu forte abraço para você. E que Deus te encha do Espírito Santo dele. Pai do Senhor Jesus.